começamos na quarta-feira passada o estudo bíblico acerca da santificação do corpo. A última parte de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que a Bíblia diz que em tudo seja santificado o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Nós já estudamos a parte imaterial, o espírito, santificação do espírito e santificação da alma. Iniciamos na quarta-feira passada a santificação do corpo. E nós mostramos aos irmãos pela Bíblia que a palavra de Deus diz que o nosso corpo não é só um tabernáculo, mas também é chamado de templo. E sabemos que o templo é o local destinado a culto. Tabernáculo era aquele templo móvel que foi usado na peregrinação pelo deserto. Que o templo portátil que era montado e desmontado, onde eles chegavam, segundo a vontade de Deus. E tivemos vendo exatamente a necessidade de um corpo santificado. Mostramos também aos irmãos que no primeiro ato da fé, que é a salvação, começa a haver uma transformação total no ser humano, tanto social, material e espiritualmente. A vida da pessoa muda de tal forma que ele passa a andar diferente, a se vestir diferente, a ter amigos de forma diferente, a participar de atividades sociais diferentes das quais ele participava antes. E nós tivemos vendo também que uma das ações do nosso corpo é que nos tornamos abstêmios, não é? A própria palavra de Deus mostra o porquê, exatamente de não ficarmos perto do vinho, quando ele se torna borbulhante, quando ele se torna vermelho, e aquilo de mal que ele traz para a nossa vida. Nós vimos também quando a Bíblia se refere ao uso da bebida alcoólica, e nos mostra de uma forma muito clara que aqueles que se embriagam não têm parte no reino de Deus. Mostramos vários textos bíblicos para vocês. Hoje nós vamos estudando na santificação do corpo. Nós vamos ver que a santificação do corpo atinge o nosso relacionamento e a nossa vida moral. É interessante quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, ali começa toda a história da humanidade, e também a história do convívio entre seres humanos. A palavra de Deus nos mostra, no capítulo 2 e no versículo 18 do livro de Gênesis, que quando Deus criou o homem, Deus tomou a seguinte posição: é bom que o homem não esteja só. Então veja, o ambiente social, o ambiente do companheirismo, ele não é uma criação humana, é uma concepção divina, uma concepção exatamente para o relacionamento do homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e quando criou o ser humano, ali estava criada uma família monogâmica. Deus não criou 2 ou 3 mulheres e um só homem.
Deus não criou uma mulher, ou 3 e 4 homens em uma mulher só. Porque nós sabemos que na cultura dos povos existe muito isso. Isso não é de séculos ou milênios passados. Quando nós estudamos alguns povos orientais, até mesmo os muçulmanos, nós vamos ver a poligamia. Quando nós estudamos algumas tribos indígenas, nós vemos um matriarcado, nós vemos uma poligamia de matriarcado, nós vemos uma mulher com vários homens, e cada homem faz um tipo de serviço. A única coisa que ela faz é ter filhos, entende? E ter aquele cuidado com os filhos, mas cada homem tem especificamente um trabalho dentro do lar. Como ao contrário também, nas civilizações, que também são desta forma, mas invertido um homem e várias mulheres, e cada uma tendo uma função determinada. Aqui até no interior do Brasil a gente vê isso em alguns locais, né? Mas será que é isso que a Bíblia quer? No sentido moral da santificação do nosso corpo? Voltando à progênie da humanidade. A Bíblia diz que Deus fez o homem, macho e fêmea os fez. Aqui nós temos alguns princípios morais que a Bíblia vai discutir posteriormente, através de leis para o povo de Israel, e vai conservar no cristianismo a monogamia. Vejamos o seguinte: na criação, macho e fêmea. Você vê que as estruturas sociais de hoje, elas caem por terra totalmente de acordo com a Bíblia. Então, voltamos a dizer, o Senhor não fez um homem e várias mulheres, nem uma mulher e vários homens. Também o Senhor não fez 2 homens só, e nem 2 mulheres só. Então Deus tinha um propósito moral quanto à família. Propósito moral, propósito social e propósito familiar. Quando Deus cria o homem, da costela do homem, de acordo com a Bíblia, aquela cirurgia feita no Jardim do Éden, né? Surge a mulher, há um reconhecimento do homem quanto a mulher. Esta é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, ela será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. Começa a cair por terra o outro princípio da moralidade atual, o homossexualismo. Está certo? Um homem e uma mulher criados. E quando criados, o Senhor Deus dá uma ordem para eles. Eu quero que vocês encham a terra, vocês se multipliquem. Então, uma das finalidades da Bíblia do ser humano é o quê? A multiplicação. A perpetuação da espécie com multiplicação. Correto, meus irmãos? Então, quando nós vemos isso de início, nós começamos a pensar exatamente no setor espiritual do relacionamento para a santificação do nosso corpo. O que é santificar? Santificar na Bíblia é se separar daquilo que Deus não quer para fazer aquilo que Deus quer. Tá certo? Então, mas como eu, um ser humano,
posso viver em santificação. Se eu continuo comendo feijão, comendo a farinha, bebendo a água, usando roupa com os outros, penteando meu cabelo, tomando banho, aonde está a diferença daquele que se santifica para aquele que não se santifica? A diferença está em fazer a vontade de Deus. Aquele que se santifica, ele está se separando exatamente de muitas coisas, exatamente daquilo que Deus proíbe, para viver conforme a vontade de Deus. Então, quando a Bíblia diz sede santos, como é santo aquele que vos chamou, está dizendo o seguinte: sede obedientes a Deus em tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida. Tá certo? Então, o que é se santificar? Não é parar de comer carne nem feijão. É fazer a vontade de Deus, é praticar o que Deus quer, abandonar, abominar, se separar de tudo aquilo que Deus não quer. Quando nós começamos a examinar o texto bíblico, nós notamos que o ser humano, ele foi sendo multiplicado na face da terra. Na multiplicação do ser humano, assim como o diabo interferiu com os anjos, e a Bíblia nos mostra que 1/3 dos anjos que serviam a Deus passaram a servir a Satanás. Da mesma forma, Satanás passou a interferir na criação de Deus. Ele começou essa interferência no Éden. Quando atingiu o primeiro homem, nascido de mulher, Caim, para que matasse o seu irmão, Abel, ali foi consumado o primeiro fratricídio, a morte de um irmão por outro irmão. A primeira morte na face da terra foi um fratricídio, não foi um homicídio, foi um fratricídio. Um irmão matando um irmão. Então veja que nessa introdução diabólica, o homem é retirado do jardim do Éden, a terra recebe sentença, o diabo recebe sentença, o homem recebe sentença, recebe pena, e a mulher também recebe pena. Começa a haver uma mistura no ato de desobediência, no ser humano, uma mistura da vontade de Deus e uma mistura da vontade do diabo. Agora sim, tem que haver um processo de santificação. Havia a voz de Deus, havia o mandamento de Deus, agora há o mandamento do diabo. O mandamento de Deus exige do ser humano algo provável, que se chama obediência, exatamente para que o relacionamento do homem e Deus continue pleno. O diabo interfere nesse relacionamento, fazendo com que o ser humano se afaste. Então, a este afastamento se chama pecado. A toda e qualquer desobediência à palavra de Deus se chama pecado. Palavra que pouco se gosta de falar. Não, meu irmão cometeu uma falta. Não existe falta, gente. Ou é pecado ou não é pecado. A Bíblia não tem atenuante, não tem atenuação. Ou é pecado
ou não é pecado? Ou é a vontade de Deus ou é a vontade do diabo? E ninguém pode fazer uma parte da sua vida a vontade de Deus e a outra parte da sua vida a vontade do diabo. Ninguém está vazio também. Eu tenho um ou tenho outro. Ninguém está vazio, com Deus ou com o diabo. E quando isso acontece, meus irmãos, entre os seres humanos existia a relação íntima. E agora o diabo vai procurar atingir o ser humano nas suas relações íntimas. Relação íntima determinada por Deus. Homem e mulher. Nessa relação íntima, que nós chamamos de casamento ou união, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Exatamente aí, um dos pormenores aonde Satanás mais ataca a vida do ser humano. Ele quer quebrar aquele vínculo do jardim do Éden na santificação do corpo. Então a Bíblia mostra que quando Deus trouxe a mulher para esta união, Ele não proibiu as relações íntimas ou matrimoniais entre marido e mulher. Quando Ele disse crescei, multiplicai e povoai a terra, nós sabemos que através de um ato chamado ato sexual, que isso vinha acontecer na sua normalidade. Eu digo na sua normalidade porque existem outros meios científicos para que haja uma concepção. Mas acontece, meus irmãos, que o diabo resolve influenciar neste meio. E quando nós começamos a buscar os fatos históricos, a gente vê que começa a invadir no meio do povo de Deus os chamados relacionamentos ilícitos. Quer dizer, o nosso corpo é atingido pela impureza do pecado e nós temos que mantê-lo santificado. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, exatamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para a santificação. Quando eu penso isto, eu vou para 1 Coríntios, capítulo 7. Capítulo que todo mundo deveria ler bastante. Porque o capítulo 7 de 1 Coríntios, ele vai tratar como deve ser o relacionamento do homem e da mulher crente. E a Bíblia diz de uma forma mais bem clara, cada um tenha o seu marido, cada mulher tem o seu próprio marido, e cada marido tenha a sua própria mulher. Então veja o seguinte, quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo o quê? O homem deve ter uma mulher. E a mulher deve ter um homem, o seu marido e a sua própria mulher. O apóstolo Paulo discorre isso aqui, entende?
E quando chega no relacionamento entre marido e mulher, nós estamos falando de santificação do corpo. Ele diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Mas logo após ele diz: semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. O que ele quer dizer aqui? Uma coisa que a própria lei diz. A lei diz que o marido não deve ter relação sexual na marra com a mulher, que é estupro. Mas também a lei diz que é um dever entre marido e mulher que viola o princípio da união no casamento. Antigamente, era motivo até para divórcio. Hoje não, hoje o divórcio você não precisa mais apresentar motivo. Não? Só dizer: eu quero, e acabou. Você quer porque? Não, porque eu não quero mais viver com ela. Ou então porque eu não quero mais viver com ele. Não adianta. Não é isso, doutora Elias? E não adianta, não precisa mais motivo para se divorciar hoje. Porque o instituto do casamento, ele está cada dia mais falido, mas ele tem que ser mantido pela igreja do Senhor aqui na face da terra. Aleluia. Porque é um princípio bíblico, tá certo? É um princípio bíblico. Esse relacionamento do homem e da mulher através do casamento é um princípio bíblico. E exatamente dentro desse princípio que o diabo tem trabalhado. E continua trabalhando muito. Avançou o divórcio. Mas o que será que a Bíblia diz acerca disso? Olha, irmãos, me mandaram uma mensagem no Face esses dias. Eu achei muito interessante. Eu até compartilhei. A porta não mudou. Parece que é mais ou menos assim. Não ficou mais larga nem mais estreita. Continua do mesmo jeito. O Evangelho não mudou. O Evangelho continua a mesma coisa. No livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, esse assunto é muito importante. Porque isso é muito perguntado. A primeira parte do versículo 16 diz o seguinte: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Agora começa a pergunta, né? A Bíblia diz: Deus de Israel odeia o repúdio. Interessante, meus irmãos, como isso acontece. A Bíblia mostra exatamente que na época de Moisés determinou que se desse carta de repúdio ou de divórcio. E as pessoas dizem: está na Bíblia. O Velho Testamento não foi revogado. Mas quem disse que o divórcio foi revogado em algum local na Bíblia Sagrada? Que o divórcio foi ordenado por Deus na Bíblia Sagrada.
Deus nunca ordenou o divórcio. Adão lá no Éden diz: e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mas eu vou citar um texto bíblico aqui, quando a Bíblia diz que o Criador no princípio, Adão falou, instrumentalizado por Deus, as palavras não foram de Adão, Adão falou ali como profeta, porque quem fala a palavra de Deus, pastor Deus, é o quê? É profeta. Então Adão falou como profeta, a palavra não era de Adão, Adão olhou e disse aquilo, mas a Bíblia vai me dizer que foi o Criador no início. Então eu creio que Adão falou, usado por Deus essas palavras. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, vamos bem devagar com esse texto. Mateus capítulo 5. Acharam? Jesus abre uma exceção acerca do divórcio. E ele diferencia de Moisés. E nós vamos ver isto agora aqui, essa diferença entre o que o Senhor falou e o que Moisés falou. Versículo 31 diz o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Quem disse isso? Foi Moisés. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus faz? Jesus vai buscar isso no Velho Testamento. Jesus não está fazendo uma citação solta, ele nunca fazia uma citação solta. Ele vai buscar isso no Velho Testamento. Está certo? Porque no Velho Testamento existia exatamente na lei dada por Deus e não na palavra de Moisés algumas exceções que dentro das quais o homem podia deixar a sua mulher. E às vezes a pessoa não entende. E por não entender pode trazer uma pequena, grande confusão. Tá certo? Você vê o seguinte, quando nós abrimos, nós vamos continuar mais 2 textos para passar para o que eu quero. Quando nós abrimos Mateus capítulo 19, complica mais um pouco, Jesus aperta mais um pouco. Mateus capítulo 19, versículo 3, a palavra começa a dizer: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque bastava a mulher ser feia, igual a nossa lei atual, bastava não querer mais, não precisava nem ter motivo. Haviam duas correntes acerca do divórcio, tá certo? Os seguidores de Shammai, tá certo?
Então, esses afirmaram o seguinte, que o homem não podia obter o divórcio de sua esposa, a não ser que ela fosse culpada, comprovadamente, de uma imoralidade sexual. Por que eles baseavam isso? Eles baseavam isso em Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Vamos começar no versículo 17. Inclusive, a nossa lei também prevê a negatividade ao casamento, o relacionamento em si, alguns desses casos também. Se um homem tomar a sua irmã, filho de seu pai, ou filho da sua mãe, vir a sua nudez, a nudez dela, e ele vir a dele, torpeza é, portanto serão eliminados da presença dos filhos do seu povo, descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Aqui tinha algumas penas. Se ele se casasse com ela, podia ter o divórcio. Se eles são pegos no ato, eles seriam mortos. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu povo, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Aí vai trazer a partir do versículo 19, exatamente, casamentos também que não pode haver. Também a nudez da sua irmã, da irmã da tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, portanto é tua parenta. Se um homem se deitar com a sua tia, se um homem tomar uma mulher de seu irmão, é imundícia. E versículo 23 diz, não andeis dos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci com eles. Então você lê em casa o capítulo 20 todo, que você vai ver proibições. E esta corrente deste moço, esse rabino, chamado Shammai, ele tinha como causa para o divórcio exatamente uma dessas condições. O outro, que era Hillel, esses eram mais tolerantes e permitiu o divórcio, além destas razões, por mais outras razões, acrescentavam razões disso. Mas aí vem Jesus, em Mateus capítulo 19, depois da pergunta, e ele diz o seguinte, no versículo 4, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez, homem e mulher, e que diz? Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está dizendo que quem disse isso foi o Criador. Então, quando Adão falou estas palavras, ou ele ouviu de alguém,
ou Deus falou através dele, porque aqui está dizendo que foi o Criador quem disse. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Jesus respondeu: Moisés mandou dar. Não foi Deus. Foi Moisés que mandou dar. Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração, e que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Agora no versículo 9, Jesus entra e vai falar como deve ser o divórcio, por que deve ser e quando pode haver novo casamento. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que a Bíblia está dizendo aqui? Quem deixa a sua mulher, se divorcia dela, não pode mais casar, enquanto ela estiver viva, segundo diz Paulo. Mas se porém arrepender-se depois, pode voltar para ela. É? Se depois ele mudar de ideia, não dá para segurar a peteca, aí volta para ela. É o que Paulo diz. É o que Paulo diz: se reconcilie. Tá no sábado. Você começa a ver com a porta estreita. E ainda continua, presta atenção que o negócio vai mais longe. E o que casar com a repudiada comete adultério. A mulher que divorciou-se, que o marido se divorciou dela, porque ela teve relações sexuais ilícitas, segundo a Bíblia, quem casar com ela está em adultério. A Bíblia diz que não é a não ser adulto. O negócio não ficou pesado? O negócio não é tão leve como fazem, não. Não, mas existe a lei. Eu estou sujeito à lei dos homens. Você está sujeito naquilo que não for contrário à palavra de Deus. O que o apóstolo faz naquele dia que ora? Ele diz assim: é importante obedecer, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Está ficando claro isso que a Bíblia está dizendo? Então vamos continuar. Disseram, pois, os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, então convém não casar. Jesus disse: nem todos são aptos para receber isso, este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Aí Jesus vai dizer: tem eunucos que são de nascença, outros que os homens fizeram tais, e outros que a si mesmos fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E o final vai ser assim: quem é apto para o admitir, admita. Eu já conheci pessoas que se castraram para ser crente. Conheci. Conheci um velho em São Paulo. Quando o comunismo penetrou naqueles Países Baixos, ele era da Letônia, um grupo grande de letos. O Senhor falou com eles que ia haver antes, eles ouviram a voz do Senhor, tomaram um navio, desembarcaram no Porto de Santos. O Senhor mandou desembarcar lá. O Senhor mandou vir para um lugar chamado Brasil. Mandou vir para o local chamado Brasil, eles desembarcaram no Porto de Santos. E logo que eles desembarcaram, que estavam no Brasil, estourou aquele movimento comunista que teve aquela destruição muito grande
naqueles Países Baixos, Letônia, Lituânia, Estônia, né? Aqueles Países Baixos ali. Houve aquele movimento grande. Eu conheci pessoalmente. E ele achou que a parte sexual dele prejudicava, mesmo sendo casado. Ele castrou-se. É o que Jesus disse aqui. Tem alguns que se castram, se fazem eunucos, porque não podem viver, a não ser desta forma. Eu conheci. Loide conheceu. Só que eu estou contando aqui é coisa verídica. Então o que Jesus faz é o seguinte aqui, ele abre e diz o motivo. Agora eu quero que preste atenção. A repudiada não pode mais casar. Quando a Bíblia trata, agora em meu entendimento, a Bíblia não diz isso em letras grifadas, porque não está grifado isso. Nem grifado, nem grafado. Mas quando a Bíblia trata de homem, diz que Deus criou o homem, macho e fêmea. Então aquilo que é aplicado para o homem na Bíblia é aplicado para a mulher. Esse é meu entendimento. Entendeu o negócio? Que abrange as espécies. É o meu entender. A Bíblia abre assim: Deus fez o homem macho e homem fêmea. Macho e fêmea. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Gênesis 1 e 27. Porque Deus, a Bíblia diz que não faz acepção de pessoas, uma separação. Senão uma coisa seria pecado para homem e uma coisa seria pecado para mulher. Então isso significa que se a mulher se divorciar do marido por imoralidade, que abrange todo o comportamento sexual, ela está livre para casar. Assim como o homem também está. E o homem, se casar de novo, ele está adulterando. Quem casou com ele também está adulterando. A meu ver, não tem para onde correr. Isso aqui está fechado. Não. Minha mulher está feia, vou arranjar uma bonitinha. Então inventa que ela tem a perna torta, inventa que ela tem o olho cruzado, que ela está vesga. Por que não vive as coisas dela nova? Papai costumava dizer o seguinte: você quer casar com uma moça? Teve um princípio derrame com a boca torta. Papai dizia assim: você quer casar com uma moça? Tem que trocar de mulher. Olhe para a mãe dela, que ela vai ser a mãe dela todinha daqui uns anos. A mãe e o pai, ela vai parecer com ele. Se for os velhos feios, ela vai ser uma velha feia. Se os velhos são bonitos, vai ser bonito. Papai e mamãe diziam isso. Olha para a mãe e olha para o pai, você vai ter um filho ou a filha amanhã. Diziam isso tranquilamente. E eu olho para minha esposa hoje, acho ela parecida, tanto com o pai como com a mãe, quando já estava com uma certa idade. Não é que ela seja velha, mas ela é uma garotinha, né? Os irmãos entendem como é o negócio? Os filhos vão ficando mais idosos, vão parecendo com os pais. Isso é normal, isso é genético. Tem velho simpático, tem velha simpática, mas lindona não está porque tem as preguinhas, né? Algumas coisas diferentes acontecem. Então o casamento na Bíblia, a nossa lei antiga,
ela participava da Bíblia, porque o nosso código, a nossa Constituição dizia que o casamento é indissolúvel. Esse é o casamento bíblico. Por isso que eu digo, quando o crente casa, e eu vejo as pessoas casando, eu pego dizer, qual o regime de bens? Separação total. Está com medo um do outro. Está com medo um do outro. Não, o regime legal é comunhão parcial, então vamos para a comunhão parcial. O que você tinha antes não vai participar. É ou não é, meu doutor? O que você tinha antes não vai participar. Agora você diz assim, ó, é comunhão de bens, é na pobreza e é na riqueza. Aí sim, aí você entrou com coragem. Aí você entrou com coragem, né? Você entrou com coragem, você sabe que tudo que você fizer é dela. Ah, mas minha mulher não trabalha fora. Isso não existe, gente. O trabalho da mulher é considerado em casa como o seu lá fora. Entende como é o negócio? Isso não existe, não, mas isso aqui fui tudo eu. Foi nada. Quem foi que cuidou dos teus filhos? Quem foi que cuidou da casa? Quem cuidou das coisas? O trabalho da mulher, às vezes, é muitas vezes mais pesado que o do homem. O do homem é mais atirado, né? Então, quando eu vejo o casamento, comunhão parcial de bens, eu tenho minhas restrições, eu fico assim olhando. Comunhão universal de bens, é a coragem, entrou com cabeça com tudo. Que a gente, se a gente for rico um dia, a gente é rico, se for pobre, é todo mundo pobre, e acabou. O que eu tenho é teu, o que tu tem é meu. Casamento sem medo. Eu aconselharia aos irmãos que pensassem bem nisso, até aqueles que são casados, com comunhão parcial de bens, se quiserem, vai transformar o regime de bens para a comunhão universal. É muito fácil. Tá certo? Vamos entrar em regime de casamento, porque a gente vai ter que falar em idade, vai ter que falar um bocado de coisa aí, né? Tem um regime legal, tem um regime convencional. O pastor Elias ali trabalha em vaga de família. Ele sabe como é esse negócio aí também, né? Entende o negócio? Mas o regime você muda com facilidade. Então você veja o que acontece. Você quer ver outro texto bíblico? Marcos capítulo 10. Jesus repete, aqui está repetindo, Marcos está repetindo o que Mateus falou, que Jesus falou. Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo eles as ensinavam segundo o seu costume. Ensinava segundo o seu costume. Costume de quem? De Jesus. E aproximando-se dele, alguns fariseus experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E ele disse, quem vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Chama a atenção aqui. Eles não disseram, Deus permitiu e mandou. Tá certo? Moisés permitiu e mandou lavrar. Ah, mas está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia que Moisés permitiu e mandou lavrar. Sabe que o líder também pode errar, fazer besteira, né? Aquele que está na frente pode se entusiasmar e começar a criar coisa que não é. A Bíblia não está dizendo que foi Deus. Mas olha o versículo 3. Versículo 3, né? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar.
Aí no versículo 5, foi no versículo 4, versículo 5 já vem e diz: mas Jesus lhes disse: por causa da dureza de vosso coração, ele, Moisés, deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. Olha para cá. Uma só carne pode ser cortada no meio? Se você cortar a carne, pegar uma espada, Jura, assim, e cortar no meio, assim, da cabeça para baixo, toma, vai ficar uma banda de um lado para o outro. Vai ter mais vida? O casamento perante Deus é para sempre. Ele não é para ser rompido, é para sempre. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que significa aqui? O casamento veio da parte de Deus. O que Deus ajuntou. Significa o casamento vem da parte de Deus. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Esse assunto sempre foi interessante, né? Esse assunto sempre foi interessante. Voltaram os discípulos a interrogar sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Então nós pegamos 3 textos, Mateus 5, Mateus 19 e Marcos 10, juntamos e completamos a doutrina acerca do casamento e do divórcio. Nós juntamos os 3 textos, Mateus 5, não é? 31 e 32, Mateus 19, 3 a 9 e Marcos 10, 1 a 12. Você junta os 3 textos e faz deles uma história só. Aí você tem a norma cristã acerca do divórcio. Aqui ainda tem outro assunto que eu tenho que entrar, mas já passou de 9 horas, são 9 horas e 5 minutos, eu vou parar. Na próxima quarta-feira nós continuaremos falando sobre a união entre um homem e uma mulher, segundo a Bíblia, ou seja, a santificação do corpo, a união entre homem e homem, a união entre mulher e mulher. Nós entraremos na próxima quarta-feira de uma forma muito clara na Bíblia. Por quê? Nós temos que santificar o nosso corpo. Na santificação do nosso corpo não tem o lesbianismo, tá certo? Não tem o homossexualismo nas suas 2 qualidades, porque você tem o homossexualismo ativo e o passivo, tá certo? E aí você vai encontrar a diferença entre homossexual e sodomita, tá certo? Ou a diferença entre efeminado e sodomita, que a Bíblia diz que os efeminados não entram no reino de Deus, e a Bíblia diz que os sodomitas não entram. Nós vamos pegar esse texto claro na Bíblia e mostrar por quê. Porque é algo que tem que ser santificado no corpo. Nós temos que começar a prestar atenção nos nossos filhos desde pequeno, as nossas filhas desde pequeno, para que não entre em nenhum dos caminhos da impureza. Nenhum dos caminhos da impureza. E permitindo Deus, quarta-feira, nós conversaremos sobre isso.